Eu não estou recebendo da vida nada mais, nada menos que eu não esteja mandando para ela. Nós queremos da vida o mesmo que a vida quer de nós: decisões assertivas. Hoje eu vejo pessoas buscando uma santidade utópica, inexistente, um relacionamento com Deus que não existe. Um dia vai existir, porque quando vier o que é perfeito, então o que é em parte vai ser aniquilado, e você vai receber um novo corpo, um novo nome, amém? E aí você vai estar com ele em glória, aí é beleza. Mas enquanto estiver aqui, meu filho, você tem que entender. Então eu aprendi uma coisa na minha vida, que fé e temor a Deus me leva para o céu, mas não me dá uma vida boa aqui na terra. Vida boa aqui na terra, eu preciso, vida boa de verdade, ok? Então estou falando boa de verdade, está em viver dentro dos princípios e valores de Deus. E um deles, que não dá para falar de muitos, é a lei da semeadura. Me entenda bem, quem vive bem aqui na terra, obedecendo valores e princípios que estão na Bíblia, e algumas pessoas sequer são capazes de notar, porque muitas vezes parece que não está na Bíblia, ou a Bíblia não te ensina a buscar fazer tudo o que você for fazer da melhor maneira possível. Como é que se faz algo da melhor maneira possível? Obtendo o máximo de conhecimento possível em torno daquilo que vai ser executado. E como é que se reúne o máximo possível de informação daquilo que precisa ser executado? Estudando, adquirindo informação, conhecimento, ferramentas. A Bíblia diz isso. Porém, quando você vê alguém que não frequenta a igreja, mas que buscou o máximo de informação daquilo que vai executar, executa aquilo com maestria, é alguém que aprendeu a fazer aquilo que veio à sua mão da melhor maneira possível, tem sucesso. Mas não faz sentido, porque o cara está num ambiente idólatra, e eu estou num ambiente religioso, crendo no Deus Todo-Poderoso e com fé em Cristo. Isso vai fazer você ir para o céu, não viver bem aqui na terra. Isso também não significa que esse que cumpriu os princípios sem fé vai para o céu. São duas coisas distintas. Aliás, a Bíblia sempre fez essa distinção: vida terrena, vida eterna. Você vê que o salmista tem uma crise muito grande quando ele olha para um ímpio prosperando. O que nós temos que entender é a maturidade, ou ter a maturidade para entender que os princípios e valores, quando são obedecidos, me traz uma prosperidade terrena, que a fé e o temor a Deus me levam para o céu. E se eu quero viver o que a Bíblia me oferece como proposta, eu tenho que unir as duas coisas: viver uma vida excelente aqui na terra e depois ir para o céu. O salmista, aqui Davi, mas não no Salmo, no livro do profeta Samuel, eu quero só voltar lá e ler, e eu vou terminar com vocês. Bota o 17 de novo. É isso, começamos? Não, foi no 18. Isso, preste atenção no que ele está dizendo: livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Davi enfrentou muitos inimigos, sim ou não? E muitos desses inimigos ele enfrentou porque era valente, porque tinha gente valente do seu lado, porque tinha armas necessárias, estratégia necessária, sim ou não? Então ele não precisava de Deus. Ele não precisava de Deus. No que diz respeito a resolver problemas que ele pode resolver, ele resolvia, e era bom nisso. Ele não tinha problema com isso. Mas quando chegou momentos na vida dele que os inimigos eram mais fortes, mais numerosos do que ele, Davi foi alguém que reconheceu que quando esse momento chegou, ele tinha relacionamento com Deus. Note que ele tinha estratégia, valentes, armas, ele tinha tudo, e tudo que ele tinha ele usava. Mas quando chegou um momento que o que ele tinha não era suficiente para resolver seus problemas, aí ele aciona os céus.
E aí ele diz, o Senhor, livrou-me do possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque além de serem mais fortes do que eu, olha o que diz o 19, encontraram-me no dia da minha calamidade. Preste atenção, o que Davi está dizendo: se eu tenho estratégia, meu inimigo também tem. Buscou um momento em que estava mais fragilizado meu casamento, em que minhas finanças estavam frágeis e que eu não estava bem. Ele buscou uma ocasião contra mim, onde a minha possibilidade de me defender não era das melhores. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer, ou se você já disse: cara, pô, se isso acontecesse em outro tempo, acabei de pagar o conserto da máquina de lavar, a televisão queimou, pô, acabei de enfrentar esse tipo de problema, agora vem esse. O que Davi está descrevendo é isso. É alguém que aprendeu a mesclar esses dois estilos de vida. Dava para ele resolver? Resolvia. Não dava para resolver? Deus entra com providência. Por quê? Porque Davi diz: quando eles me atacaram, buscaram o dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez a minha coluna. Bota aí o verso seguinte: tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha o quê? Tinha o quê? Isso, Davi está dizendo: Deus tem prazer em mim. À toa? Não, Deus não tem prazer nesse cara à toa. Por favor, nunca leia um texto e coloque ele na sua vida. Eu já cansei de ver pessoas pegar o texto de Filipenses e dizer que o Senhor te retribua segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus, como se o texto de Filipenses fosse escrito para nós. Ô gente, pelo amor de Deus, o texto de Filipenses foi escrito por Paulo para quem? Para os filipenses. O texto que Paulo escreveu nos Filipenses é por Filipenses. É para mim? É para você? É para quem? Pode ser meu? Pode ser meu? Pode ser seu? Se você fizer o quê? O mesmo que os filipenses fizeram. O grande problema é que a gente pega o texto sem fazer nada e já pega o texto e coloca na nossa vida, como se fosse uma mágicazinha. Não, o que ele está dizendo é que Deus tem prazer em mim. Será que a gente consegue encontrar o motivo disso? Vamos lá. Aliás, por que ele acha isso? Vamos dar uma olhadinha. Recompensou-me o Senhor conforme a minha... Opa, peraí. O que é recompensa? É aquilo que eu recebo. O que é que eu estou recebendo de Deus? Justiça. O que é que eu estou mandando para Deus? Justiça. O que Davi está dizendo é que eu estou vivendo debaixo da lei da semeadura. Enquanto ele semeou coisas boas, ele está colhendo coisas boas. O dia que ele semeou coisas más, Natan bateu na porta dele e disse: meu irmão, hoje a notícia não é boa, porque eu vou te tratar de acordo com a sua justiça. Mas quão injustiçado nós somos, né, gente? É muito injusto. A vida é muito injusta para você, porque você trata o seu marido da melhor maneira possível e ele não é bom para você. Você trata a sua esposa da melhor maneira possível. Você trata a sua vida profissional da melhor maneira possível e ela te retribui de forma ruim. Você trata seus estudos da melhor maneira possível, mas as notas nunca são boas. Você trata seu corpo de qualquer maneira e a saúde você sempre espera que seja boa. Preste atenção no que Davi está dizendo. O Senhor me tratou conforme a minha justiça. Eu estou recebendo de Deus exatamente o que eu estou mandando para lá, porque é lei de semeadura. Aquilo que eu semear, isso também eu vou. Isso. Será que isso não explica o texto anterior? O Senhor e tirou-me para o lago e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Eu já vi Davi dizer que queria morrer, porque Deus virou para ele as costas. Sim ou não? Mas ele está dizendo que Deus tinha prazer nele. Mas naquela ocasião ele disse que Deus virou as costas para ele. O que Davi aprendeu a duras penas é que na verdade Deus tratava ele de acordo com como ele se tratava. Fora as crises e as dificuldades dos ensinamentos, que elas também existem, mas são pontuais. Elas não são regras contínuas. O Senhor, recompensou-me o Senhor conforme a pureza das minhas, Ele me retribuiu. Davi só está dizendo isso, gente. Eu não estou recebendo da vida nada mais, nada menos que eu não esteja mandando para ela. Nós queremos da vida o mesmo que a vida quer de nós. Decisões assertivas. A vida não age. Não há.
possibilidade na vida em agir. A vida só reage todas as vezes. Isso é lei da física. Toda ação causa uma reação. O grande problema é o que nós estamos fazendo. Ele está dizendo coisas boas a respeito de Deus. O Senhor me escolheu, o Senhor me defendeu. Mas tá bom, então por que não me defende? Então por que Deus não entra com providência a meu respeito? Eu tenho que pregar o Evangelho e a palavra de Deus direito. O que ele está dizendo ali é o seguinte: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Favor imerecido é para entrar no céu, não é para viver na terra. Não vem com essa história de que Deus é obrigado a corrigir seus erros. Pelo amor de Deus, Ele não tem obrigação nenhuma. Pode até fazer isso de forma pontual, por sua misericórdia. Mas o que Ele criou foi: plantou, colheu. Plantou, colheu. Coisas boas ou ruins. E diga-se de passagem, ninguém planta para colher na mesma proporção. Quer para o bem, quer para o mal. Por isso que na hora de retornar, retorna muito mais pesado se o plantio for negativo.